Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 13. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e com seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Médico para os doentes. Porque quem não está doente não precisa de médico. Ou você vai no médico direto assim, sem estar doente, né? A grande maioria das pessoas só vai no médico quando fica doente. É claro que isso hoje não é recomendado, né? É recomendado que determinada idade, se você tem tantos casos de alguma certa doença na família, você tem que frequentar o médico para precaver alguma doença ou um quadro pior na sua condição de saúde. Tudo bem, a gente entende isso, né? E não é que antes isso não acontecesse, mas era para uma minoria esmagadora. Mas quando é que você precisa realmente do médico? Quando você está doente. Dor de dente, febre, está vomitando, né? Quebrou alguma coisa, um osso, né? Está com a coluna travada, etc. São muitas áreas, tanto que as especialidades médicas são muitas para cada um tipo de situação, internações, né? Mas é para quem está doente. Se você não está doente, você está trabalhando, você está praticando esporte, você está, né? Você está bem, você está vivendo uma vida normal, você nem lembra que existe médico. Agora, se está com dor, principalmente a dor, se está com dor, aí você vai lembrar do médico. Bom, isso é muito claro, muito óbvio. Mas e se a doença só tem um médico que consegue curar? Um único médico. A doença é fatal, é mortal, ela é como era a lepra antigamente, como câncer hoje, a AIDS há uns 20 anos atrás, ou mais, né? Que pegou a AIDS e falou, ih, morreu. Por quê? Porque ninguém sabia como tratar, como fazer para curar. Hoje tem muita gente que ainda tem AIDS, contrai a doença, mas não está condenado. Existe lá uma sobrevida para as pessoas. Não tem cura, mas dá para viver com os remédios. É o ideal? Não, mas graças a Deus que tem um médico. Bom, Jesus vai e é convidado com seus discípulos para um jantar na casa dos publicanos, na casa de Mateus. E outros publicanos
e pecadores foram lá. Outros foram lá também. Ou seja, gente de má fama, que era tido como impuro, impura. Mas era todo mundo que se aceitava. Porque ninguém mais aceitava a companhia deles. Então eles foram lá. Se reuniram. Mateus chamou. Aqui a gente não sabe se Mateus explicou, olha, eu estou aqui com Jesus, ele fez isso, me chamou. Talvez não, talvez sim. Mas só o fato de ter proximidade entre aquelas pessoas tidas como impuras, pecadores públicos, e Jesus, que era um mestre, era um rabi, já era um fato extraordinário e que muita gente não entendia. E os fariseus ficaram sabendo. Ficaram sabendo e chamaram os discípulos para questionar por que o seu mestre come com os publicanos e os pecadores. Eu já falei sobre isso uma vez, né? Primeiro, a lei judaica, ela proibia de entrar na casa de um pagão. Ali, eles não eram pagãos, mas eram tidos como traidores. Pela atitude de cobrar imposto do seu próprio povo, impureza, pecado. Então, como que alguém com palavras tão nobres, com ensinamento tão especial como Jesus, podia estar jantando com essas pessoas? Entrar na casa de alguém para comer significa acolhida extrema, intimidade. Você pode vir sentar à minha mesa, com a minha casa, com a minha família. Mateus chamou aqueles que eram como se fossem a família dele, que eram os outros publicanos. E alguns outros homens e mulheres ali. Talvez mulheres, né? Não sei. E chamou Jesus. E Jesus foi com todos os seus discípulos. Foi com seus discípulos. Até, pelo menos os que haviam ali na época, né? Até ele convidar os 12. Isso era um escândalo. Um escândalo. Imagina um padre, hoje, ser chamado, passar por um prostíbulo, ou por um negócio de jogo de bicho, ou coisa assim que as pessoas acham que tem como pecado, né? Ou como coisa, né, de baixo galão, e falar assim, Deus quer curar sua vida hoje, e a pessoa ser curada ali, se receber o chamado de Deus, fala assim, o senhor vem jantar aqui na minha casa? Se o padre for só ele, já vai ser escândalo. O padre vai na casa de prostituta comer, vai na casa do político tal, né, que é tido como um sem vergonha, vai comer lá. Já seria um escândalo, não é? Imagina ele ir, ainda levar o outro padre, levar o seminarista, levar um ministro de Eucaristia, levar galera da igreja que junto com ele lá, levar junto. E aí do outro lado, a prostituta lá já chama as outras, e chama um outro cara, e chama alguém, tudo lá. Gente, entram as pessoas, as outras pessoas vendo isso, gravando, filmando, vão fazer o quê? Vão se escandalizar, não vão? Vão ou não vão? Eu falo assim, nossa, mas é diferente. Não, não é não. O que Jesus fez era muito pior, porque isso na sociedade dele era muito mais sério. Mas Jesus fez. E com isso não estou defendendo que a gente deve fazer esse tipo de coisa sem objetivo claro e sem uma justa realização da vontade de Deus nisso. Mas o que Jesus fez foi exatamente estar com aquelas pessoas com quem ninguém queria estar e trazê-las para o reino dos céus. Por isso, diante desse questionamento, ele diz, versículo 12, ao ouvir o que diziam, respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Por que Jesus não foi lá no templo? Lá todo mundo conhece muito bem o que precisa ser feito da vontade de Deus. E por que não faz? Não faz porque não é fiel. Não é porque não sabe, porque não conhece.
tem um outro tipo de doença, né? O orgulho. Agora aqui os pecadores não. Esses homens e mulheres que estão fora da vontade de Deus estão fazendo isso por ignorância, por fraqueza, por uma série de outras realidades, e Jesus vem como médico curar, perdoar os pecados e trazer de volta para o reino dos céus. E aí ele diz para aqueles que têm saúde, né? Que são os fariseus, esses que têm saúde, né? Jesus responde para eles: e depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Onde está isso? Ele está citando a Escritura. E aqui, né, na nota de rodapé, está a citação de Amós, do profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 e seguintes. Mas também há uma referência aqui, né, de chamar os justos e não os pecadores, a 1 Samuel. De chamar os pecadores e não os justos, perdão. Deus vê o coração. Então, é necessário que nós olhemos para o médico e apresentemos a nossa doença. Foi o que Mateus fez. E chamou os outros doentes com ele. Doentes da alma, que precisam do seu Senhor. Vamos anotar no nosso diário? Ordem de Deus, versículo 13. E depois aprendei o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mas o princípio eterno também está aqui, entre os versículos 12 e 13. Né? Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, é a missão de Jesus, está dizendo uma verdade a respeito dele, que não muda. Misericórdia que eu quero e não sacrifício também é princípio eterno. Mas aqui, né, e tem também o versículo 12, né, que ele dizia: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocá-la em prática na sua vida. Com alegria, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe seu like também, que seu like evangeliza, e deixe seu comentário. Seu comentário evangeliza mais ainda, porque quem está fazendo isso tudo com você vai saber da sua partilha, o que Deus está fazendo na sua vida. Isso é maravilhoso. Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. E eu espero que você esteja fazendo bom fruto, uso desse método. Mas, Jarles, eu tenho ainda dificuldade, mesmo com a ajuda do canal. Então entre em contato comigo. Na descrição do vídeo tem um contato para que você entre nos nossos grupos. Você vai entrar no grupo, né? O grupo geralmente só eu que mando as notificações, né? Ainda não abri para ninguém falar, mas você vai ter o meu contato. É só tirar dúvida comigo, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.